Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo para você. O repórter Jeremias Gomes está de volta ao Jornal da Rede Alesp, trazendo mais informações. Jeremias, quais as informações que você traz para a gente? Olá, Lília. Eu vou voltar a falar dos projetos de lei. Olha só, a gente falou do projeto da questão ambiental no estado de São Paulo, se der tempo eu volto a ele, mas foram aprovados aí 10 projetos neste mês de março de 2021, e um deles é o que cria o plano de expansão em tempo integral. O que é esse projeto? Ele instituições com menor índice de nível socioeconômico das escolas de educação básica serão priorizadas. É um projeto do deputado Daniel José do Novo, 77 de 2021. A escola em tempo integral é aquela em que o aluno vai para a escola, por exemplo, de manhã tem as disciplinas obrigatórias, e aí, por exemplo, no período da tarde tem aquelas chamadas eletivas. Então, ele pode, sei lá, aprender inglês, tocar violão, fazer um curso voltado ao mercado de trabalho. É um projeto bem legal. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei em 2012, a Lei Complementar 1191 de 2012, isso mesmo, autorizando e detalhando como é que é essa escola em tempo integral. A gente sabe que agora tudo está num formato bastante, digamos, inconsistente ainda, né, devido à pandemia. Daqui a pouco nós teremos o governador anunciando aí novidades. A gente sabe que no estado de São Paulo teve uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que professores nem podem ser convocados para aulas presenciais, enfim. Mas, de qualquer forma, isso é um planejamento aí que o deputado Daniel José do Novo faz aí a médio e longo prazo, para que as escolas tenham, inclusive, metas para que, olha só, tenhamos pelo menos 80% das escolas e 60% dos alunos atendidos pela educação integral, né? Então, é um tema polêmico. Há aqueles que defendem que a escola tem que ser boa naquele tempo exato em que o aluno vai para a escola, mas também existem muitos que defendem a questão da educação integral ou também em tempo integral, onde o aluno pode se preparar para o mercado de trabalho, né, Lília? Eu acho interessante porque o ensino das escolas hoje são muito voltados ao Enem. O aluno tem que se preparar para uma prova, mas tem que se preparar para a vida também. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Ô Jeremias, eu concordo em gênero, número e grau com você. Infelizmente, a educação no Brasil, às vezes, fica muito preocupado com as notas, né, com as disciplinas em si, e realmente não existe esse preparo para o mercado de trabalho, não existe esse preparo para a vida, como você mesmo está falando. Então, é perfeita aí a tua colocação. E, Jeremias, acho que por hoje é só. Você tem mais alguma informação ou por hoje é só? Então, a gente tem essas informações dos projetos. Esse é um projeto interessante, foi para sanção ou veto do senhor governador. Nós temos o projeto 669 de 2020, do deputado Tenente Coimbra, do PSL. Esse é um projeto que, se passar, São Paulo pode ter um modelo de escola cívico-militar. Basicamente, o que é essa proposta? São escolas em que deve haver a presença da polícia militar, mas não na área administrativa, nem mais para a área, digamos, administrativa e não pedagógica, né? Se continua com a mesma pedagogia, respeitando aí toda a formatação para o ensino, né? Inclusive da legislação. Só que aquele policial, ele pode, por exemplo, dar palestra, ele vai estar em escolas voltadas em áreas que têm vulnerabilidade social, então a presença do policial ali pode dar um posicionamento de respeito, enfim. É um projeto interessante, a escola cívico-militar, tem críticas, tem favoráveis, enfim. Segue a sanção do senhor governador agora para a gente saber se vai ser aprovado ou não. Modelo de escola cívico-militar, de autoria do deputado Tenente Coimbra, do PSL. Jeremias, Pois não.
A gente agradece a tua participação, provavelmente você vai voltar ainda antes de terminar o jornal e você vai continuar falando dos projetos de lei, tá bom? Eu que agradeço a você e bom jornal. Obrigada, tchau, tchau. Vamos agora a mais uma entrevista, vamos falar sobre o ministro do STF, o Edson Fachin. Ele anulou todas as condenações de Lula. O jurista Edson Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar Lula. Ele aceitou a alegação da defesa do ex-presidente de que não houve ligação direta entre desvios na Petrobras e vantagens indevidas supostamente pagas a Lula pela empreiteira OAS. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Dr. Alberto Rolo. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Alberto. Mais uma vez, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor Alberto, eu acho que o assunto da semana foi sobre essa anulação aí e o posicionamento do ministro Edson Fachin. O senhor poderia dar um cenário geral e qual o posicionamento do senhor em relação a essa decisão? Vamos lá, bom dia Lilian, bom dia Fábio, é um prazer voltar a participar do Jornal da Rede Alesp. Então, como você disse, a semana começou com essa notícia, que foi logo na segunda-feira, né? Então, foi decidido em sede de habeas corpus, como a gente fala no juridiquês, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era a vara competente para julgar os processos relativos ao Lula, réu Lula. Nessas ações ele é réu. E o que foi surpreendente é que, embora o pedido fosse relativamente apenas à ação do triplex, o ministro Fachin estendeu essa decisão dele também para os demais processos. Então, são 4 processos: o do triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia e 2 que envolvem o Instituto Lula. Então, o ministro Fachin considerou uma decisão monocrática, só dele, considerou que a vara competente não era em Curitiba, e sim no Distrito Federal, e anulou aquilo que ficou decidido. Uma consequência dessa decisão, está escrito expressamente na decisão, ele anulou todos os atos decisórios a partir da denúncia. Isso, em princípio, significa que é começar o processo, ou os processos, já que são 4, né? Recomeçar os processos do zero, produzir provas novamente, ouvir testemunhas, as perícias, o exame dos documentos, começar tudo de novo. E, até lá, o Lula é elegível, o Lula hoje é ficha limpa. Agora, nessa mesma decisão, Lília, o ministro Fachin deixou uma abertura para que o novo juiz ou juíza, né, lá da Justiça Federal de Brasília, possa aproveitar os atos de instrução. Então, se o juiz ou juíza novos lá de Brasília entenderem que dá para aproveitar, isso significa que para fazer uma nova sentença, para que eles deem uma nova sentença, seria muito mais rápido. Então, daria para julgar de novo os processos lá em Brasília. Eventualmente, quem não gostar da decisão recorre para o Tribunal Regional Federal lá da primeira região e talvez a gente tenha novas decisões ainda antes da eleição de 2022. Essa é uma possibilidade. Me parece que tem aí algumas pontas soltas na decisão. Você perguntou, Lília, se eu achei correto ou não. Sempre lembrando, é o ministro do STF, né? Então a decisão tem que ser respeitada, mas eu acho que existem algumas críticas. Por exemplo, o timing, né, dessa decisão. Se a defesa alega isso faz 5 anos, e a própria defesa soltou notas dizendo isso, faz 5 anos que a gente briga por isso, por que demorou tanto tempo a reconhecer? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a decisão da 13ª Vara foi submetida ao TRF4, que confirmou a competência, foi submetida ao STJ, que confirmou a competência. Opa, então não foi um erro apenas do Sérgio Moro, né? As outras instâncias também conferiram. Então, isso também é alguma coisa que precisa ser analisada. Por que eu digo isso? Porque, como o processo já passou até o STJ, embora fosse reconhecida a incompetência de Curitiba, talvez desse para aproveitar os atos que foram praticados até agora. Olha, a partir de agora está errado, mas o que foi feito até agora dá para aproveitar. Essa seria uma possibilidade. Então, que é relativa ao time, né? E se aproveitar as provas do novo juiz, dá para ter julgamento antes do processo eleitoral de 2022. Só para lembrar, o registro, que é onde vai ser examinada a elegibilidade de todos os candidatos, nós estamos falando para a Rede Alesp, né? Então, todos os candidatos têm o seu registro examinado em agosto de 2022. Até lá, muita coisa pode acontecer. Ô, doutor, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país. Cabe recurso nessa decisão do Fachin? Caso seja positivo, quem que vai e quem que tem o poder aí de analisar? Então,
A própria Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público lá no STF, informou que vai recorrer, tem prazo para isso. Não é, o pessoal estava meio ansioso, vai recorrer na segunda? Não, a decisão foi tornada pública na segunda-feira, não significa que ela foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, né, que é quando começa a contar o prazo, nem na segunda, nem ontem que foi terça, nem hoje quarta. Tem uns dias para o Ministério Público recorrer e já disse que vai recorrer. Em princípio, Lilian, que vai examinar o recurso vai ser protocolado, processo eletrônico, todo mundo tem acesso, vai voltar o processo para as mãos do relator, o ministro Fachin, que foi quem decidiu, e aí ele vai pautar o exame desse recurso. Em princípio, segundo a informação lá do Ministério Público, quem vai examinar é a mesma turma, a mesma segunda turma que a gente viu atuando ontem. Mas é possível que o ministro Fachin peça para o ministro Fux, que é o presidente do STF, já levar direto para o plenário. É possível, a gente tem que acompanhar. Agora, respondendo objetivamente, cabe recurso sim, nem que seja para a mesma segunda turma ou para o próprio plenário, e o Ministério Público disse que vai recorrer. Doutor, eu fico escutando aí as suas explicações, fico acompanhando também os noticiários e eu tento me colocar sempre, estando aqui nessa bancada, no lugar da pessoa que está em casa nos assistindo. E essa pessoa fica pensando assim, nossa, mas é uma coisa que se arrasta já faz anos. O Lula já foi julgado, o Lula já foi condenado, o Lula já foi preso, o Lula já foi solto. E agora vem essas pessoas de terno e gravata, eu estou me colocando no lugar de quem está em casa nos assistindo. Vem essas pessoas de terno e gravata e fala que tudo que foi feito nos últimos anos não vale nada. Isso não passa também essa insegurança por parte das decisões, essas contradições por parte das decisões jurídicas, não passa para a própria população uma insegurança? Afinal, tal pessoa inocente é culpado, como é que fica isso? O que acontece de errado para o processo ser tão moroso e ser tão contraditório, doutor? Fábio, você tem toda a razão, e é isso mesmo, o espanto nosso é em relação a isso que você está apontando, essa insegurança jurídica. Eu concordo inteiramente, penso como você, e aí vou tirar a nossa responsabilidade, sua e minha. Vou lembrar o que falou o ministro Marco Aurélio ontem, foi o próprio ministro Marco Aurélio, que é colega do ministro Fachin no STF, que disse a mensagem que passa para a sociedade é uma mensagem de que o Poder Judiciário está batendo cabeça, de que não existe segurança jurídica, que o STF, de alguma maneira, passa a mão na cabeça de gente que fez coisa errada, né? Vamos partir do princípio que se vai ter novo julgamento, pode ser que o Lula seja absolvido, mas a mensagem que é passada é exatamente essa. Disse o ministro Marco Aurélio, que inclusive disse mais, que pegou todo mundo de surpresa. É lógico que cada ministro tem o poder de decidir monocraticamente, mas uma decisão dessa importância, que envolve, por exemplo, o processo eleitoral em 2022, mas que talvez signifique que o Lula foi tirado da disputa de forma indevida, lá em 2018. Eu não sei o que teria acontecido em 2018 se Lula fosse candidato, a gente não sabe, e não vai poder voltar. Agora, significa que talvez tenha esse erro do Poder Judiciário, vamos chamar de erro, né? Se o julgamento foi errado, pode ter mudado a história com H do Brasil, e não está certo isso. É para mudar a história para o bem, é para mudar a história para melhor, não para mudar a história para atender interesses de algumas pessoas, né, Fábio? Eu concordo inteiramente, por isso estou usando o ministro Marco Aurélio. Foi ele que disse que está tudo errado, que a mensagem é muito ruim para a sociedade. E aí depois a gente vê, né, aquelas manifestações, para que serve o STF? Vamos fechar o STF? É isso que a sociedade acaba pensando. Para que serve? Se é para fazer, corrigir coisas 5 anos depois e para mudar o curso da história dessa maneira, talvez seja melhor não ter STF mesmo. Eu concordo inteiramente. Não concordo que não precisa ter STF, mas eu concordo que alguns pensem assim. Ô, doutor, então o Lula hoje ele é elegível, mas o senhor acredita que pode ocorrer alguma outra situação no decorrer do caminho que ele possa voltar a perder a elegibilidade dele nas próximas disputas de eleições? É possível sim, pelo tempo, vamos lembrar, o processo eleitoral, o julgamento dos registros é a partir de agosto de 2022, então a gente tem aí 1 ano e uns meses, né? Então é possível sim. Como isso seria possível? Julgamento de outros processos, existem outros, se eu não me engano são 8 ou 9 processos que o Lula é réu, nós estamos falando agora de 4, então
depende dos outros, como é que eles estão avançados ou não, se haverá decisão. Vamos lembrar que a lei da ficha-limpa fala em decisão de órgão colegiado, portanto, não basta só a decisão da primeira instância. Então, precisa ver em que fase estão os outros processos, se haverá condenação em primeira instância, se haverá condenação em segunda instância, que vai ser examinado lá em agosto de 2022. E nestes 4 processos específicos da decisão de segunda-feira, precisa saber se os atos de instrução vão ser aproveitados ou não. Se forem aproveitados, eu acho que dá tempo. Vamos imaginar que os processos vão ser distribuídos hoje. Vamos falar, hoje é quarta-feira. Hoje é 10 de março. Vamos imaginar que os processos vão para Brasília hoje. E aí o juiz decide, não, vou aproveitar a prova produzida, vou aproveitar... São dezenas de testemunhas, né? Então, vou aproveitar o que as testemunhas já disseram, vou aproveitar as provas documentais que tem aqui e vou dar uma outra sentença. Sentença de Curitiba não valeu, vou dar uma outra sentença. Imagina que ele precise aí de uns 60 a 90 dias para estudar o processo. É lógico, é um processo complicado, um processo complexo, envolve, né, interesses importantes, né, para o Brasil. Então, ele demora aí 60 a 90 dias para decidir, para dar uma nova sentença. Não importa se a sentença é absolvendo ou é condenando, quem não gostar da sentença vai recorrer de novo, aí vai ser TF1. E aí eu acho que, somando aí 60 a 90 dias, a gente chega em junho, julho, tem aí mais um ano para o TRF decidir. É possível, é possível. Não vou dizer que vai acontecer, mas é possível, porque isso vai ser visto em agosto de 2022. Agora, lógico, se o juiz novo decidir não aproveitar nada, ter que ouvir todas as testemunhas de novo, fazer todas as perícias novamente, aí com certeza não dá tempo para nenhum desses processos refletir na inelegibilidade do Lula lá em agosto de 2022. Agora, juridicamente, o que interessa e o que é importante, hoje, 10 de março, o Lula é ficha limpa, o Lula está elegível. Não importa se a gente gosta ou não gosta, é a verdade jurídica. Agora, doutor Alberto, pegando o gancho no caso do Lula, a gente fala dele porque toda análise do processo diz respeito a ele, ele é o ex-presidente da República, então ele é o protagonista de tudo isso. Mas existem vários outros políticos que também foram analisados, julgados ali por meio da Lava Jato, e que esses políticos estão presos, muitos deles estão presos até hoje. Essa decisão em relação ao Lula pode favorecer muitos desses políticos que estão presos e eles terem a possibilidade de também terem os seus processos anulados, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, Fábio, com certeza sim, a resposta é positiva. Essa decisão pode afetar todos os outros processos. Pelo seguinte, para o nosso telespectador entender, o fundamento da decisão do ministro Fachin de dizer que Curitiba não é o local competente para julgar esses processos é que ele entendeu que lá em Curitiba só devem permanecer, ou só deveriam estar os processos relativos à corrupção na Petrobras. Então, tudo aquilo que dizia respeito à corrupção na Petrobras é de Curitiba. O que não diz respeito à corrupção na Petrobras é em outros lugares. Então, em relação ao Lula, por exemplo, ele diz, já que o Lula era presidente da República na época, então o local dos fatos seria onde o presidente da República trabalha, que é Brasília, por isso ele mandou lá para Brasília. Está escrito isso na decisão dele. Mas os outros réus, os outros processos que não têm relação direta com a corrupção na Petrobras, cada um vai ter o seu foro competente. Então, tem processo em Pernambuco, tem processo aqui em São Paulo, tem processo no Rio de Janeiro, né? Então, essa competência seria distribuída. Então, cabe agora, e eu já vi manifestações de alguns advogados ontem, né? Cada advogado que tem cliente, que tem réu nessas ações lá de Curitiba, vai examinar se a acusação é corrupção contra a Petrobras, e aí vai querer aproveitar essa decisão sim, e juridicamente está correto, né, Fábio? Se a decisão em relação ao réu Lula foi essa, de que está tudo errado em Curitiba, em relação a outros réus que não tem nada de corrupção com a Petrobras, tem corrupção com outras coisas, outros contratos, outros objetos, mas não com a Petrobras, também não deveriam ter sido julgados em Curitiba. Então, aí, a gente volta no que você perguntou antes, é a segurança jurídica. Tem que ter segurança jurídica para todo mundo. Doutor Rolho, vamos falar um pouquinho agora do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Qual que pode ser o futuro dele? Porque até então ele era uma pessoa que estava no ícone, exemplo de bom profissional, exemplo de bom magistrado. Hoje estão digladiando ele para todos os lados.
O que pode acontecer com ele em virtude dessas anulações, em virtude dos erros que outros magistrados estão dizendo que ele cometeu? Então, vamos lá. Nós não falamos, Lilian, do julgamento de ontem, né, que foi da parcialidade, da suspeição. Porque, lógico, embora sejam julgamentos diferentes, a decisão do ministro Fachin na segunda, o julgamento de ontem, a decisão de ontem também vai ter reflexos nos processos e, inclusive, reflexos mais abrangentes, mais profundos, né? E me chamou a atenção no voto do ministro Gilmar Mendes, que foi relatando fatos e momentos onde o Sérgio Moro, mais juiz, teria agido de forma incorreta. Então já me perguntaram, mas ele usou as gravações da Operação Spoof, é isso o nome? Ele usou as gravações que seriam ilegais, então ele não pode usar para decidir prova ilegal. É verdade, esse ponto eu concordo. Agora, é uma opinião jurídica, não foi isso que o ministro Gilmar Mendes e depois o ministro Lewandowski entenderam. Ele repetiu várias vezes passagens das conversas, dos diálogos, das combinações, né, que não deveriam ter acontecido, onde a gente sabe que aconteceu. Mas ele também, se a gente esquecer essas conversas que em tese seriam provas ilegais, ele mencionou outros momentos, ele mencionou a condição coercitiva do Lula aqui no aeroporto de Congonhas, ele mencionou o cerceamento de defesa, a defesa pedia provas, ele indeferia, sem fundamento correto, ele mencionou inclusive perseguição a advogados, né? Mandou coletar informação e grampear telefone do advogado, um dos advogados da equipe do Lula. Também está errado isso, o advogado não é o criminoso, não é o réu, né? Então, além das gravações, que podem ser consideradas ilegais, existem outros elementos. Outra coisa que ele mencionou, o Sérgio Moro, na época, liberou uma conversa gravada do Palocci em cima da eleição. Isso também pode ter mudado os rumos da eleição. Depois, entre o primeiro e o segundo turno, ele aceitou o convite do presidente Bolsonaro, sua excelência, o presidente, para ser ministro. Quer dizer, tudo isso revela um comportamento para o ministro Gilmar e para o ministro Lewandowski inadequado para um juiz que deveria ser imparcial. Agora respondo, líder, em razão disso, em relação ao foro, é possível que o juiz tenha errado. No juridiquês, a gente vê esse tipo de problema todos os dias. Eu vou lá e digo para o juiz, senhor juiz, o senhor não pode jogar esse processo, o senhor é incompetente. Se o juiz insiste e depois ganha o recurso no tribunal, o juiz não fez nada errado, ele tem direito a ter a convicção dele. Eu acho que eu estou certo e eu vou manter o processo aqui comigo. Aí o tribunal vai e diz, está errado, anula a decisão. Exatamente como no caso do Lula. Nem por isso o juiz agiu de má fé. Então, o juiz, enquanto agente do Estado, tem o direito de decidir e, para isso, tem o tribunal. Se decidiu errado, o tribunal vai corrigir. Então, em princípio, em relação ao foro, eu acho que não vai acontecer nada, não tem nenhuma consequência para o Sérgio Moro, né? Agora, a suspeição é diferente, porque a suspeição, que é o que foi julgado ontem, significa que o juiz foi parcial, tinha interesse pessoal em prejudicar o Lula e prejudicar o réu. Se isso é verdade, se isso é verdadeiro, eu imagino, pelo menos aí uma ação de indenização. Aí a discussão vai ser se é contra o Estado, porque a responsabilidade pelo juiz estar lá é do Estado, né? Estado brasileiro, União, então não sei se é uma ação contra o Estado e contra o juiz também ao mesmo tempo, ou o ex-juiz, já que você agiu inadequadamente, você agiu de forma errada, você é responsável pelos prejuízos que eu tive. E aí entra o problema da prisão que você falou, Lilian, aí entra todos os prejuízos morais que Lula sofreu, eventualmente a perda da chance de ser candidato em 2018, como ele queria ser, né? Então, é possível isso. Agora, só para finalizar esse raciocínio, me preocupou alguma coisa que o ministro Lewandowski falou ontem também no voto dele, falou em abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime. Então, se está correto que o Sérgio Moro praticou abuso de autoridade, ele tem que ser processado criminalmente também, e aí abre um leque de possibilidades que a gente vai ver daqui para frente o que vai acontecer. Com certeza, doutora. Ainda o senhor vai vir muito aqui no jornal para dar e explicar para o telespectador aí as decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, porque cada dia é uma caixinha de surpresa, ninguém imagina o que pode acontecer. E o Jornal da Rede Alesp entrevistou agora Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. A gente agradece a sua entrevista e tenha um bom dia, doutor. Muito obrigado, Lívia. Um abraço para o Fábio, para todos os telespectadores e um bom dia de trabalho para todo mundo. Obrigada. Obrigado, bom dia, bom trabalho.
Voltamos às informações. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, recebeu em seu gabinete o prefeito da cidade de Suzano, Rodrigo Achuichi. O parlamentar entregou recursos por meio de emenda no valor de R$200 mil. Isso mesmo, Lilian. Desses, R$100 mil serão para a área de saúde e os outros 100 mil para obras de infraestrutura. O deputado disse que o mandato sempre estará à disposição e que esse contato com os representantes é muito importante. Jornal da Rede Alesp. O presidente da Invest São Paulo, Wilson Mello, se reuniu virtualmente com deputados da Frente Parlamentar Pró-Vacina para falar sobre a aquisição de imunizantes para o estado de São Paulo e outras regiões do país. O repórter Fábio de Lima, no caso eu, tem mais informações sobre o encontro que aconteceu ontem. Ato solene, convocado pelo deputado Vinícius Camarinha, do PSB, recebe em ambiente virtual o presidente da Invest SP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Wilson Mello. O deputado Camarinha, que preside a Frente Parlamentar Pró-Vacina dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, teve a companhia da deputada Carla Morando, do PSDB, e dos deputados Edmir Chedi, do DEM, e Murilo Félix, do Podemos. Juntos, os deputados ouviram esclarecimentos de Wilson Mello sobre a aquisição das vacinas no estado de São Paulo e também no Brasil. Hoje nós temos, por parte do Butantan, um compromisso de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Essas 100 milhões de doses serão entregues, 46 milhões de doses serão entregues até 30 de abril e 54 milhões de doses serão entregues até o final de agosto. O compromisso original era até final de setembro. O Butantan, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por orientação e determinação do governador João Dória, nós vamos conseguir antecipar de 30 de setembro para 30 de agosto 54 milhões. Somando esses dois lotes, grandes lotes, nós teremos assim cumprido a nossa obrigação contratual e o nosso compromisso com o Ministério da Saúde, 100 milhões de doses. Depois desse prazo, e aí que fica o ponto importante para que todos aqui tenham conhecimento, o Estado de São Paulo colocou um pedido de 30 milhões de doses exclusivamente para a população de São Paulo. Então, assim que o Butantan terminar de cumprir a sua obrigação e o seu compromisso com o Programa Nacional de Imunização, ele vai se dedicar a uma produção exclusiva para São Paulo, 30 milhões de doses. Isso já está contratado e já está no planejamento do Butantan. Nós vamos começar a receber essas 30 milhões de doses exclusivas para São Paulo a partir de setembro e devemos ter isso ao longo do ano, até o final do ano, recebendo todas essas doses. Então, o nosso compromisso aqui, deputados, é que se o governo federal não cumprir o seu papel, a sua obrigação, São Paulo fará isso e nós vamos coordenar não só compras para o estado de São Paulo, como também para outros estados e para outros municípios do Brasil como um todo. O presidente da Invest SP enfatizou aos deputados que o estado de São Paulo está pronto para assumir responsabilidades com assembleias legislativas, prefeituras e governos do país inteiro na compra de vacinas, se o governo federal não assumir as suas responsabilidades. E o Wilson Mello disse ainda que todas as fábricas de vacinas de Covid-19 espalhadas pelo mundo sabem disso. Porque tem uma fila de produção. Então, aquele primeiro que coloca o pedido, é da vida, todo mundo aqui sabe, né? Coloca o pedido, é produzido, a produção é feita para aquele pedido que entrou primeiro. Isso vale para uma lanchonete e vale para uma fábrica de vacina. Então, o que nós estamos perdendo aqui, deputados, é a nossa prioridade na fila de produção. Ainda não perdemos o quantitativo, mas corremos o risco de perder. O que São Paulo está fazendo aqui, deputados, é dizendo para essas farmacêuticas todas que nós não vamos perder o quantitativo do Brasil, que se o governo federal não fizer essa compra, São Paulo vai fazer e vai coordenar com os demais estados, com os demais municípios, com as assembleias, com os prefeitos, com os demais governadores. O presidente da Frente Parlamentar Pró-Vacina
Deputado Vinícius Camarinha encerrou o evento mostrando-se, junto com os demais deputados, bastante satisfeito com os esclarecimentos do presidente da Invest SP e colocou o Parlamento Paulista à disposição para ajudar no que for necessário. Nós temos, então, presidente Wilson, quase uma hora de reunião muito produtiva, esclarecedora. Percebo aqui que a comissão ficou, da mesma forma que eu, entusiasmada, satisfeita por essa nossa audiência. Eu repito, é uma audiência pública, é uma audiência transmitida, transparente, com conhecimento para toda a população de São Paulo. E nós continuaremos com a nossa agenda da Frente Parlamentar, trabalhando, ajudando vocês a encontrar novos caminhos, tanto aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, com bons parlamentares que nós temos no nosso Parlamento de São Paulo. E agora vamos a mais uma entrevista. Vamos falar agora sobre a Lei 7.332 de 2021, que institui a ciclorrota Costa Oeste. O objetivo da Lei 17.332 de 2021 é estimular o turismo de bicicleta e promover o desenvolvimento sustentável dos municípios paulistas, tendo em vista que um meio de transporte que não emite gases poluentes. Além disso, esse modal traz benefícios à saúde física e mental da população. E sobre esse assunto, vamos conversar com o autor do projeto, que é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. A gente agradece a sua participação, que o jornal é um grande meio de comunicação para vocês parlamentares, estar trazendo os trabalhos e mostrar para os seus eleitores e para todos os cidadãos aí que vocês estão na correria, estão pensando no bem da população. Deputado, o senhor poderia contar um pouquinho sobre o projeto e o que motivou de propor a criação dessa rota de ciclovia? Na verdade, o projeto é muito simples. Ele estimula o uso da bicicleta, né, para fazer turismo na nossa região, a região oeste do estado de São Paulo. Ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa e no dia 5 agora de março, o governador sancionou. E o que é importante no projeto é que nós vamos usar o apoio dos municípios e, acima de tudo, vamos usar os movimentos organizados que existem nos municípios de toda a região para efetivamente ter um número maior de gente envolvida nisso. Porque o que tem de grupos que usam a bicicleta para, digamos, para fazer turismo no final de semana é muito grande. Só que estão de uma forma desorganizadas e não estão, digamos assim, organizados para trabalharem a ideia do turismo em conjunto. Deputado Mauro Bragato, hoje em dia, nessa região, na região oeste que o senhor citou, quais são as condições para esses turistas que pegam a sua bicicleta e vão fazer passeios ali de final de semana, vão fazer trilhas? Quais são as condições hoje e o que o seu projeto e o que o senhor imagina para o futuro em relação a mudanças para que essa rota tenha uma condição ideal para que esses turistas possam passear e, ao mesmo tempo, conhecer a região e aproveitar dos benefícios da região? Bom, na verdade, a região, do ponto de vista da bicicleta, avançou muito nos últimos tempos. Talvez estimulado pela mídia e talvez estimulado pela própria situação local. Mas eu tenho certeza que é o sinal dos tempos, né? Hoje as pessoas usam muito bicicleta, não só para andar, para passear principalmente, e quero crer que isso tem ajudado e muito o desenvolvimento. A região, ela tem uma oferta muito boa de lugares para serem visitados. Você pega, por exemplo, o Parque Estadual Morro do Diabo, você tem Presidente Pitácio, tem o Rio Paraná, você tem Teodoro Sampaio, o pessoal vai muito para lá, né, no Morro do Diabo, mas vai também conhecer, né, aspectos lá do Rio Paranapanema. Então, você tem muita articulação
turística, você tem além de Presidente Pitácio, você tem Rancharia, você tem Martinópolis, então você tem uma atividade turística bastante grande, né? O que tem que ter é infraestrutura de apoio, né? Que está muito precário ainda. Mas, de um modo geral, eu diria para você que o pessoal usa muito a bicicleta para andar nos finais de semana, não só em Presidente Prudente, mas em toda a região. Deputada, a gente sabe, né, e o futuro, que a bicicleta é um meio de transporte limpo, né, bom para a saúde, para o meio ambiente e também é para um futuro aí para a gente manter a sustentabilidade do mundo. Qual é o papel aqui do Legislativo sobre a mobilidade urbana sustentável para o Estado de São Paulo? O papel do Legislativo é limitado, ele estimula. Esse projeto de lei, que felizmente o governador não vetou, ele tem esse caráter de dar uma estimulada, né, naquilo que é o passeio de bicicleta, né? Você pega Ourinhos, Assis, você pega Dracena, Damantina, você pega Presidente Prudente, Presidente Pitácio, são cidades médias que tem muita gente com bicicleta circulando pela região, por essa região toda aí. O que precisa ter é uma participação maior do poder público estadual em orientar, em criar, em nos ajudar em criar programas que possam estimular o pessoal a andar de uma forma organizada, né? Enfim, nós estamos começando o trabalho agora. Por isso que eu estou dizendo que ainda está começando e por estar começando ainda está muito precário aquilo que é sendo feito naquilo que é o turismo regional. Tem que ter esse entrosamento com os polos turísticos, com aquilo que é importante para todo mundo no final de semana, por exemplo, né? Conheço gente que viaja 30, 40 quilômetros todo final de semana, vai para um ponto, vai para o outro, né? E isso daí estimula. Agora, o que precisa ter é pacotes, né? E aí o Estado vai ter que, através da Secretaria Estadual de Turismo, nos ajudar. Deputado, eu também gosto de andar de bicicleta, não consigo fazer esses 40 quilômetros aí que o senhor falou, eu acabo andando muito menos que isso, mas gosto de andar de bicicleta. Agora, quem anda de bicicleta, principalmente aqui nas grandes cidades, eu não sei como é que é no interior, sempre tem como uma preocupação a segurança, né? Às vezes você está andando num lugar e você tem receio ali que chegue alguém, que assalte você, que roube a sua bicicleta. Como é que é isso no interior? Isso também é algo que preocupa vocês em relação ao bom andamento de todo o projeto? É claro que preocupa sempre, porque o problema do roubo está em todo lugar, mas é menos problemático do que uma cidade como São Paulo ou os grandes centros. O que eu quero lhe dizer é que o que está em jogo nesse projeto é uma articulação com o governo estadual, com a Secretaria de Turismo, por exemplo, ou Secretaria do Meio Ambiente, para criar programas que se possam não só estender para a região oeste, mas estender para o estado inteiro, quer dizer, fazer que essa atividade tenha um selo, né? Qual o selo? O selo turístico, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas possam participar de uma forma mais, digamos, organizada e, por que não dizer, mais segura, né? Então, eu quero dizer para você que o projeto tem esse caráter de ser estimulador da prática de andar de bicicleta nos finais de semana ou não, para fazer a atividade turística crescer no estado de São Paulo. O deputado, a gente sabe que aqui em São Paulo muitas pessoas usam a bicicleta como meio de locomoção até o trabalho, e isso também por opção, não por falta de outros transportes. O senhor acredita que aqui em São Paulo é preciso investir em mais ciclovias e ciclofaixas dentro do município? Eu penso que sim. Eu tive uma oportunidade recente de estar o secretário Penido com um grupo aqui de São Paulo grande que trabalha com essa questão de ciclismo, né? Essa questão de usar a bicicleta para trabalhar, usar a bicicleta para fazer programas de final de semana, e eles têm essa preocupação de que o Estado entre para ajudar a organizar,
né? É claro que não é simples, porque o carro vem, quando vem com mais força, que é uma atividade digamos, mais forte, né? Se comparar o modal, é muito maior do que o modal do ciclismo, né? Mas, de qualquer forma, o projeto foi aprovado e eu volto a insistir que é um estímulo, é uma atividade muito importante e isso pode fazer com que outras regiões assumam esse trabalho de fazer turismo com bicicleta regional, né, e fazer as coisas caminharem da melhor maneira possível. Porque nós temos um problema muito sério, que são as estradas, a respeito do motorista com ciclista, né? O pessoal usa muito estrada que não são pavimentadas, estradas de terra, né? E fazem um roteiro, Presidente Prudente, Presidente Pitácio, usando, são 100 quilômetros quase, por terra, né? Então, por exemplo, mas isso não é isso é um passeio, né? Que eu quero dizer que a atividade tem que estar na estrada, sendo respeitada, e aí vai ter que ter o apoio do governo estadual para isso. Deputado Mauro Bragato, eu acho esse projeto do senhor interessantíssimo. Quero lhe dar parabéns aí por essa ciclorrota e eu vejo de uma forma até mais abrangente todo o projeto. Muitos municípios aqui do interior de São Paulo são regiões muito bonitas e que ainda recebem o número de turistas aquém das possibilidades, né? Então, talvez uma ciclorrota como essa e outros projetos desse tipo possa levar, não nesse momento de pandemia, claro que é um momento ímpar da nossa história, mas depois de passar da pandemia, possa aumentar substancialmente o número de turistas nessas cidades. E aumentando o número de turistas, nós estamos falando do aumento da economia. Nós estamos falando de movimento em restaurantes, movimento em hotéis, a economia crescendo, tendo como uma das suas ferramentas ali o turismo. O senhor acredita que realmente mais projetos turísticos desse tipo no interior de São Paulo possa fomentar a economia desses municípios? Eu tenho certeza. Na prática existe. O que não existe é organizado. O que não existe é padronização. O que não existe é essa coisa de buscar o que é próximo, de buscar o que pode, de repente, ser fortalecido, né? De repente, você tem lá um lugar para ir, uma praia para ir no Rio Paraná, e não vai por uma razão que não tem lá as condições melhores de atendimento. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que a ideia de você colocar a bicicleta como um veio para você chegar a um ponto turístico é vital, é importante nos dias de hoje. Deputado Mauro Bragato, deputado do PSDB, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre essa Lei 17.332 de 2021, que vai trazer uma nova opção de lazer e, por que não dizer também, uma nova opção econômica para a região oeste do estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado a você, estamos sempre juntos aí. Bom dia, bom trabalho. Bom trabalho, uma boa tarde. Boa tarde, né, Fábio? Agora é meio-dia. Então, uma boa tarde. Uma vez eu consegui te corrigir, pelo menos, né, Fábio? Tô brincando. Os brasileiros são os que mais se sentem solitários, de acordo com resultados de uma pesquisa que ouviu 23 mil pessoas de 28 países. Isso mesmo, Lília. Segundo o levantamento realizado entre 23 de dezembro do ano passado e 8 de janeiro deste ano, 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil disseram sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa feita pelo Instituto IPSOS. Em segundo lugar, vieram os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são os que menos sofrem de solidão, 15%, seguidos pelos japoneses, 16%,
e poloneses, 23%. Além disso, 52% dos participantes da pesquisa no Brasil afirmaram que esse sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses. 21% disseram que o último semestre deve impactar em sua saúde mental no futuro. Jornal da Rede Alesp. Uma coisa bem interessante, a solidão e isolamento social. Verdade. E também me chama a atenção as diferenças culturais, né? Porque você viu que ali as pessoas que mais sentem solidão são os brasileiros, os árabes, os turcos. Pessoas que têm um comportamento realmente mais quente, né? São pessoas que gostam de falar, gostam de abraçar, gostam de beijar. E você vê ali os poloneses, os holandeses, dizendo que são os que menos sentem solidão, que são pessoas consideradas um pouco mais frias, são aquelas pessoas que não são tanto de abraçar, de ficar sorrindo no primeiro encontro, né? Com certeza, são culturas que têm mais afeto, né? Mais aconchego. Aqui no Brasil as pessoas abraçam as outras pessoas, elas têm afeto. E isso está impactando muito por causa do isolamento social. Se você observar também nos países muito frios, como o Canadá, isso eles não sofrem tanto, porque eles já estão acostumados a viver esse estilo de vida, a ficar longe das pessoas, não é? Exatamente. Então, essa pesquisa mostra bem isso. Então, nessa época de pandemia, que nós somos pessoas tão afetuosas, que gostamos de nos aglomerar, gostamos sim de confraternizar, realmente o momento é bastante delicado e por isso as pessoas alegam solidão. Solidão. E o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, disse ontem que o 5G standalone, conhecido como 5G puro, estará disponível em 20 pontos no Brasil neste ano e em todas as capitais até julho de 2021. Fábio Faria participou de uma audiência pública sobre o tema durante a 6ª reunião do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que trata da implantação da tecnologia 5G no Brasil. O edital do leilão do 5G foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no dia 25 de fevereiro. O documento foi enviado para análise do Tribunal de Contas da União e o ministro estima que em 60 dias retorne à Anatel. Jornal da Rede Alesp. Vamos a informações parlamentares. O deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu em seu gabinete o secretário de governo da Prefeitura de Jaboticabal, André Luiz. Ele apresentou as principais demandas da cidade e solicitou recursos no valor de R$500 mil para investimentos na área de infraestrutura urbana. O parlamentar salientou que muitos municípios do interior necessitam de recursos para fazer melhorias à população. Além disso, Jaboticabal é uma cidade que também necessita de um aporte orçamentário para que possa realizar melhorias e oferecer à população mais qualidade de vida. Jornal da Rede Alesp. A China lançou um passaporte digital para os cidadãos, onde eles poderão demonstrar seu estado de saúde ao viajar para o exterior, o que pode contribuir com isso para uma abertura maior das fronteiras chinesas. Segundo fontes do governo chinês, o certificado de saúde para viagens internacionais é um aplicativo para smartphones que mostra e verifica o histórico de vacinação, além dos resultados dos testes de Covid. Até o momento, o aplicativo não é obrigatório e está reservado aos chineses. Desde março de 2020, a China autoriza apenas a entrada de chineses em seu território e um número bem limitado de estrangeiros, além dos voos internacionais. Entre os estrangeiros, apenas os diplomatas, empresários ou pessoas com vistos de residência e de trabalho podem entrar no país. Todos os viajantes, tanto chineses como estrangeiros, devem cumprir uma quarentena de pelo menos 14 dias em um hotel quando chegar, e os gastos ficam a cargo de cada pessoa. Os Estados Unidos e o Reino Unido estudam adotar sistemas similares. A Comissão Europeia deve apresentar a ideia de um passaporte verde no dia 17 de março, mas o tema ainda divide os 27 países da União Europeia.
Jornal da Rede Alesp. O que acontece, Lilian, todas essas coisas em relação a passaporte, mesmo que envolva o momento que nós vivemos da pandemia, é muito complicado, porque a gente precisa analisar se realmente essas medidas são pura e simplesmente para combater a pandemia, combater a disseminação do vírus, ou se são medidas de alguns governos que querem segregar, que querem dificultar a entrada de estrangeiro em seus países e estão se aproveitando deste momento da pandemia para fazer esse tipo de coisa. Então, realmente é uma análise que precisa ser feita ali com muito cuidado, com muitos critérios, para que ao invés de a gente tomar uma decisão que seja o melhor para a maioria, a gente acabe tomando uma decisão que favoreça o interesse só de alguns países. Sim. A entrevista está pronta, já nós teremos mais uma entrevista. Vamos falar agora a entrevista. Vamos falar sobre o manifesto pelo uso de máscaras de proteção. Com hospitais beirando colapso, 45 entidades médicas divulgam manifestos pelo uso de máscara no combate à Covid-19. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Frederico Fernandes. Ele é presidente da SPPT, que é a Sociedade Paulista de Pneumologia e Ticiologia. Boa tarde, Frederico. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Frederico, mais uma vez a gente agradece aqui você trazendo informações de importante do nosso telespectador, de interesses públicos. Para que as pessoas elas possam atender melhor, o que é a importância do uso correto das máscaras de proteção para evitar o contágio da Covid-19? Porque a gente sabe que nesse momento ainda existe muitas pessoas que não respeitam o uso da máscara. O senhor poderia dar uma sinopse geral sobre isso? Tem um probleminha de conexão. Eu acho que nesse momento ele não consegue nos ouvir, mas em questão de segundos aí nós faremos o contato. E realmente a questão da máscara é algo que, se a gente anda pela cidade, a gente vê infelizmente muita gente sem a máscara. Eu acho que o nosso entrevistado já voltou. O senhor nos ouve, Frederico Fernandes? Estou ouvindo bem. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar aqui falando com vocês. Doutor Frederico, o senhor poderia falar para a gente qual que é a importância do uso da máscara? Porque a gente sabe, né, como acabei de perguntar para o senhor, que tem muitas pessoas ainda que elas são relutentes, elas não usam. Qual que é a importância, dando esse sinopse geral, quanto esse uso da máscara beneficia a pessoa em si e também protege as outras pessoas, né? Perfeito. Então, hoje a gente vive uma situação extremamente complicada. O país todo está ou na iminência de um colapso do sistema de saúde, ou vivenciando esse colapso do sistema de saúde. E existem algumas medidas que são eficazes na prevenção da transmissão do coronavírus. Essas são o uso de máscaras, que é importantíssimo, medidas de isolamento e distanciamento e também a questão da higiene das mãos com sabão ou álcool gel. O uso de máscaras, quando feito de forma adequada, pode prevenir até de 65% a 90% das transmissões da Covid-19. Então, existe uma redução muito grande quando esse uso de máscaras é feito de forma universal. E a gente tem que estimular esse uso. E mais do que isso, né, os locais onde existem a maior transmissão da Covid são os locais onde não tem ventilação e as pessoas ficam aglomeradas sem máscara. Especialmente o quê? Restaurantes, bares ou academias de ginástica. Todos esses locais a transmissão ocorre de forma aí bastante aumentada e o uso de máscaras, especialmente nesses ambientes fechados, pode prevenir essa transmissão e diminuir, de fato, o estresse sobre o sistema de saúde. É por isso que as sociedades se reuniram para lançar esse manifesto para que a população se conscientize no uso de máscaras frequente e sempre de acordo aí com o que é estipulado. Doutor Frederico, eu quero pegar o gancho nisso que o senhor está falando. Em relação às novas cepas, né? Com as novas cepas se questiona, né? A população questiona
se aquelas máscaras, por exemplo, normais, de papel, se elas têm devida importância, se elas trazem a devida segurança. A máscara de pano, que muitas vezes até é feito em casa também. Então, o meu questionamento é o seguinte: neste momento, existem máscaras mais adequadas que outras ou não? O importante é estar com máscara. Perfeito. Assim, a máscara que ela faz um isolamento adequado, independente se ela é uma máscara de pano ou uma máscara de outro material, ela é melhor do que nada. Tem algumas máscaras que não reduzem o fluxo de ar saindo aí da boca e do nariz, como, por exemplo, as máscaras de tricô, aquelas máscaras de plástico, né, que são parecidas com um face shield, que ocluem uma parte apenas do rosto, e algumas máscaras com válvula. Essas permitem que o ar continue saindo, então elas não são adequadas. Uma máscara de pano, para ser adequada, ela deve ter mais do que 2 camadas. E, preferencialmente, não ser de pano de costura, ser daquele TNT, que é o tecido não tecido. Essas máscaras são um pouco melhores. Acima dessas, nós temos as máscaras cirúrgicas, que geralmente são usadas em hospitais ou em ambientes em que se faz cuidado de saúde, clínicas e consultórios. Essas máscaras cirúrgicas são boas, não para lidar diretamente com o paciente contaminado, mas são boas na prevenção da infecção num ambiente que a gente considera mais limpo. Em atendimento direto à população, especialmente em atendimento direto a quem tem suspeito estar contaminado com Covid, aí se usam as máscaras do tipo N95, que são de fato feitas para uma proteção mais intensa, mas essas máscaras têm um nível de desconforto maior para ser usado no dia a dia. O que a gente tem recomendado é o uso ou da máscara cirúrgica ou da máscara de pano ou TNT com mais de uma camada. Isso para a pessoa ir num transporte público, para a pessoa andar na rua, para a pessoa ficar no trabalho, não sendo um local que tenha atendimento direto a doentes com Covid. Doutor, antes da gente de repente sair desse assunto máscara para falar de uma outra coisa relacionada à Covid, à transmissão da Covid, essa máscara de pano, que a própria pessoa tem que fazer a higienização dela quando chega em casa. Qual a melhor forma de ela higienizar essa máscara? De ela lavar essa máscara e realmente a máscara está limpa, não correr risco de repente ela manipular aquilo e a máscara continuar infectada, caso seja o caso. Perfeito. Isso que você falou me traz um gancho, uma coisa muito importante, que é a recomendação da higienização das mãos. Usar máscara é muito bom e muito importante, claro, mas a maioria das contaminações é justamente quando se tira a máscara. Então a pessoa está com a mão contaminada ou está com a própria máscara aí contaminada, na hora de retirar, de desparamentar, ela pode levar a mão ao nariz, a mão ao olho e com isso se contaminar. Então, a primeira coisa do ponto de vista de higiene, né, um pouquinho fora do que você me perguntou, mas isso é muito importante, é higienizar as mãos antes de retirar e antes de colocar a máscara. Isso é importantíssimo, né? As máscaras, quando molhadas, quando úmidas, elas não funcionam bem, tornam a respiração mais difícil por estarem mais pesadas e também a filtragem delas fica prejudicada. Então, não se deve usar máscaras molhadas. A máscara de pano pode ser higienizada, a máscara caseira, né, ou a máscara de pano, como se lava uma roupa. A única recomendação, no caso, é não utilizá-la logo após a lavagem, que ela esteja úmida. Doutor, a gente sabe que, mudando agora de assunto, a gente sabe que o tempo de internação nos casos graves de Covid, eles aumentaram, né? O senhor acha que isso tem a ver com relação às novas cepas? Na verdade, assim, essa história de cepas novas, ela é claro que ela é muito importante. A gente tem, de fato, no Brasil, principalmente, a cepa P1, que aparentemente surgiu em Manaus, e ela tem uma capacidade de se transmitir maior, e isso, lógico, é muito relevante. Talvez uma parte desse aumento de casos que nós estejamos vendo agora é por conta disso, mas não só isso. Lembrando que essa onda que a gente está agora trabalhando e enfrentando, ela começou em novembro, que nem se tinha
história dessa nova cepa aparecendo, né? E os casos começam a surgir em novembro. Então, existe algo muito maior do que simplesmente essa variante, que é o como a gente tem enfrentado a pandemia. E o que eu acho é que o mais importante do que a nova cepa foi aí uma relaxada nos cuidados, especialmente Ano Novo, Carnaval, período de férias em janeiro, que de fato contaminou muitas pessoas. Quem? Quem não estava se isolando, especialmente aí pessoas mais jovens, né? Então, existe um aumento no contágio de jovens que não é devido apenas à nova cepa, mas também um relaxamento de cuidado. E na hora que tem mais jovens contaminados, a consequência imediata disso são mais jovens doentes. E o indivíduo que é mais jovem, ele tem a tendência, quando fica grave, de ter uma internação mais prolongada. Infelizmente, né, o indivíduo idoso grave, ele, por ter pouca reserva e eventualmente ter outras doenças que complicam o seu manejo clínico, tem uma mortalidade muito alta. Então, em média, isso acaba levando aí a internações um pouco mais breves, mas por uma coisa terrível, que é essas pessoas acabam tendo uma mortalidade alta. Numa jovem, não. Felizmente, quer dizer, a gente consegue, dentro dos cuidados de medicina intensiva, conseguir manter esse indivíduo vivo e, inclusive, com uma taxa de mortalidade menor. Mas isso às custas de uma internação mais prolongada, o que também é parte desse colapso que a gente está vivendo no sistema de saúde. Muitos jovens relaxaram o cuidado, veio uma cepa nova com aumento de transmissão, isso aumentou a doença em indivíduos mais jovens e isso leva a indivíduos jovens graves com uma média de internação mais prolongada. Lembrando que desde o começo da pandemia, as internações por Covid-19 costumam ser longas, né? O indivíduo que fica com uma doença grave pulmonar tem a dependência da ventilação mecânica por um tempo prolongado. Isso é uma coisa que já estava na nossa conta. Doutor Frederico, o jovem, quando ele tem um caso grave de Covid-19, os sintomas que ele demonstra, os problemas que ele enfrenta, são os mesmos problemas que uma pessoa de mais idade enfrenta ou não? Existem particularidades de como a doença ataca esses jovens? Então, isso assim, é muito claro que a Covid-19 é muito mais grave no indivíduo idoso. Então, 75% das pessoas que morreram no estado de São Paulo por Covid-19 tinham mais do que 60 anos. Os outros 25% foram pessoas com menos de 60 anos. Então, a gente entende que realmente o grosso do problema está nessa população mais idosa, né? Nesse sentido, a campanha de vacinação começar pelos idosos é bastante correta. A gente conseguindo bloquear, são uns 30 milhões de idosos no Brasil. Se a gente conseguir realmente bloquear os casos graves ou o espalhamento da doença nesta população mais idosa, isso vai tirar a pressão do sistema de saúde, é tudo que a gente quer, por isso a importância de acelerar a vacinação. O indivíduo mais jovem habitualmente tem um quadro mais leve, é muito mais frequente ter quadros mais leves, lembrando que existem outros fatores de risco, como doença cardiovascular, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão, todas essas aumentam e obesidade. Então, todas essas aumentam o risco, mesmo naquele indivíduo mais jovem, de desenvolver a forma grave. Quando desenvolve a forma grave, como eu disse, né, por ter aí uma idade menor e mais reserva funcional mesmo nos órgãos, costuma ter uma internação mais prolongada, mas felizmente menor mortalidade. Doutora, a gente sabe que a chance de mortalidade dos pacientes que são entubados ela é muito maior. Para as pessoas poderem entender, explica por que a intubação ela é necessária em alguns casos e em outros não. Então, a Covid-19 ela tem um quadro clínico que é muito pontuado por momentos. Assim. Numa primeira fase, eu tenho uma fase de replicação viral. Essa fase começa assintomática, e em geral dura por volta de 4 a 5 dias. Aí o indivíduo começa a ter sintomas que são sintomas muito semelhantes ao sintoma gripal. E pode ter a perda do olfato, que é realmente marcado, né, dentro da Covid-19. Essa fase mais gripal, pode ter perda do olfato, febre, dor no corpo, mas ainda não tem falta de ar ou um acometimento pulmonar, costuma durar entre 7 e 10 dias. Aí tem 2 caminhos. Um caminho é a pessoa melhora, e é isso que a gente fica feliz. Depois do 7º ao 10º dia, não
se está melhorando é porque não vai piorar. Então a gente fica bem contente e a pessoa está melhorando e a gente vai observar só os sintomas de Covid de longo prazo. E um outro caminho é uma fase inflamatória. Por algum motivo, né, essa replicação viral que teve no sistema respiratório e em outros lugares do corpo desencadeia uma resposta inflamatória aumentada. E neste momento, o pulmão fica inundado por um material de resto celular, de líquido inflamatório, e essa inundação do pulmão faz com que o pulmão não consiga cumprir o seu objetivo, que é o quê? Que é oxigenar o sangue. E também faz com que o pulmão fique mais pesado, levando aí uma dificuldade da musculatura respiratória manter a oxigenação. Nessa fase, o que a gente tem que fazer? Dar maneiras do indivíduo se oxigenar melhor. A gente faz isso com cânulas de oxigênio, de oxigênio a 100% aquecido em alto fluxo, com equipamentos que a gente chama de ventilação não invasiva, que são máscaras que pressurizam o sistema respiratório, que consegue manter o indivíduo bem, com uma troca gasosa adequada, sem a necessidade de intubação. Mas, eventualmente, estas medidas que são menos invasivas não são suficientes e a gente precisa colocar um tubo, deixar o paciente dormindo, né, sedado, e fazer com que a ventilação dele seja feita por uma máquina. Às vezes o pulmão está tão comprometido que nem isso é suficiente para manter a oxigenação. E em algumas medidas é utilizado circulação extracorpórea, em que a gente retira o sangue do indivíduo, passa por uma máquina de sangue oxigenado e depois devolve o sangue para o indivíduo, isso de forma contínua por dias, né, até o pulmão dele se recuperar. Quanto mais invasivo é o tratamento, maior é a gravidade e também maior o risco de complicações, tanto decorrentes da doença quanto decorrentes do próprio tratamento, por isso a alta mortalidade nessas circunstâncias. Só para complementar uma última coisa, quando a gente tem um sistema de saúde colapsado, o que acontece? As equipes de terapia intensiva muitas vezes são desviadas de enfermarias ou de outros locais de atendimento, então não são equipes que estão acostumadas com terapia intensiva e, portanto, a qualidade do cuidado cai, tanto da parte médica quanto da parte de enfermagem, de fisioterapia, e também existe uma hora que tem uma escassez de vagas, e a gente não consegue dar o cuidado, não tem os equipamentos e o pessoal suficiente para cuidar daquele paciente que está grave. É tudo isso que a gente não quer que aconteça, mas vê em São Paulo na iminência de acontecer e em vários locais do Brasil, infelizmente, já acontecendo. A mensagem que fica é que todo mundo tem que se proteger e da forma individual é uso de máscara, evitar aglomerações, distanciamento e higiene de mãos frequente. Doutor Frederico, nesse momento, grande parte aí do país está optando por restringir mais a circulação de pessoas por razões óbvias. Grande parte do país enfrenta a falta de leitos de UTI. O senhor acha que essa decisão ela está sendo feita, está sendo tomada no momento certo ou, infelizmente, a gente demorou para tomar esse tipo de decisão, doutor Frederico? Então, vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ao contrário de vários colegas. Eu, em princípio, sou contra a lockdown rigoroso. Então, em princípio, eu sou contra. Eu sempre fui a favor de redução de riscos, que era, na verdade, orientar e ter campanhas muito fortes quanto ao uso de máscara, distribuição de máscara para a população e a regulamentação de locais como bares e restaurantes para manter distanciamento, para aí embutir medidas de higiene. Quer dizer, esse lockdown rigoroso, para mim, realmente é a última opção. Isso posto, o que eu vejo hoje é que realmente passou do ponto e a gente não tem muita opção além de fazer um lockdown mais rigoroso. Então, a gente realmente deveria ter cuidado mais com uma redução de dano e uma comunicação mais efetiva no começo de dezembro, durante as festas, durante as férias. Isso, infelizmente, não foi feito. Uma restrição mais branda nessa época talvez tivesse aí a possibilidade da gente não estar vivendo essa situação caótica que estamos vivendo hoje, mas hoje, com as curvas de contaminação e as curvas de mortalidade subindo exponencialmente, como se fosse uma muralha, a gente não tem opção além de medidas de restrição e de distanciamento bastante rigorosas, infelizmente. Doutor Frederico,
A gente já está quase chegando ao fim aqui da entrevista, mas só para entender uma coisa. Em relação a essa maior conscientização da população que deveria ter sido feita ao longo aí de todo o processo, pelo que eu entendi, na sua opinião. Faltou o quê? Faltou campanhas de marketing, faltou que se conversasse melhor com essas pessoas a respeito da gravidade. O que o senhor acha que faltou? Eu acho que faltou, primeiro, uma comunicação efetiva e em uníssono, né, de todas as esferas do governo, que infelizmente não aconteceu. A gente via sinais muito trocados. Então, gestores falando mal de máscaras, né? Falando, inclusive, que máscaras podem trazer aí prejuízos que não é a verdade científica, né? A gente sabe que a máscara pode levar a um incômodo, mas isso não existe nenhum perigo à saúde pelo uso de máscaras. Então, houve esse sinal trocado que, de fato, reflete na população um ceticismo, uma dúvida, um questionamento que não deveria existir lá desde o começo. Quanto dinheiro se gastou com tratamento precoce, que há muito tempo está provado que não funciona, com medicações como hidroxicloroquina, ivermectina. A gente tem visto diversos pacientes graves em terapia intensiva que utilizaram essas medicações e mesmo assim estão aí necessitando de cuidados intensivos e muitas vezes esses pacientes chegam a falecer. Por que esse investimento de dinheiro, de logística, não foi direcionado, por exemplo, para a distribuição de máscaras adequadas para a população, para campanhas educativas sobre higiene e distanciamento? Tudo isso a gente podia ter feito, eu acredito, uma lição de casa melhor. As sociedades médicas estão empenhadas nisso. Se você vai nas redes sociais ou nos mailings de diversas sociedades médicas, você vai ver esse ponto sendo aí batido frequentemente, né, da questão das proteções individuais. Mas eu acho que faltou um pouco de coordenação entre outras áreas, tanto de sociedade civil quanto de governo, para passar uma mensagem única, estruturada e que, de fato, pudesse fazer a diferença. Perfeito. Frederico Fernandes, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Agradeço muito o convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, doutora. Tenha uma boa tarde. O melhor jogador de futebol de todos os tempos ganha uma nova homenagem. O nome oficial do Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, será trocado para o Estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. A troca foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, na noite de ontem e causou protesto da família de Mário Filho. O projeto, que ainda irá à sanção do governador em exercício Cláudio Castro, dará o nome de Mário Filho, jornalista que idealizou a campanha para a construção do Maracanã ao complexo esportivo que engloba ainda o ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros. Segundo o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, do PT, a decisão é uma justa homenagem a uma pessoa reconhecida mundialmente pelo legado no futebol brasileiro e pela prestação de relevantes serviços ao nosso país. Jornal da Rede Alesp. E o governo japonês decidiu que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não terão a presença de público estrangeiro. A medida foi tomada para prevenir a disseminação do novo coronavírus. O comitê organizador e o governo devem realizar uma reunião remota com o Comitê Olímpico Internacional e outras entidades para tomar uma decisão formal sobre a questão dos visitantes estrangeiros. O governo japonês concluiu que não é possível receber torcedores estrangeiros por conta das preocupações da disseminação do novo coronavírus, além também das variantes que foram detectadas em outros países. O jornal Yomiuri fez uma pesquisa que indicou que apenas 18% dos japoneses são favoráveis à permissão de entrada de espectadores estrangeiros, enquanto 77% são contrários. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido em 2020, foram adiados e estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. Já os Jogos Paralímpicos serão de 24 de agosto a 5 de setembro. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Nós voltamos em instantes com mais informações para você, não saia daí.
Você acompanha Jornal da Rede Alesp.